Olá, gente, vamos continuar. Vejam só, no quadro passado nós entendemos sim o que é reintegração, mas agora a gente tem que ler o dispositivo, viu? Gente, vamos ler primeiramente o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha aqui, esse tema nós temos que ir pela Constituição, viu? Aí olha lá o que essa F diz pra gente. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Lembra que nós falamos? E o eventual ocupante da vaga, aqui é o azarado. Se estável, tá vendo que exige estabilidade, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Gente, o reconduzido, ele não recebe qualquer indenização. O reintegrado, ele recebe, viu? Ele recebe indenização de todo o período que ele ficou fora da administração pública. Agora, gente, aproveitado em outro cargo, se o cargo dele estiver ocupado, né? Ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o que vai ser cobrado em sua prova vai ser o texto constitucional. Mas vamos lá falar agora sobre a lei. Olha aqui, gente. Olha o que a lei diz pra gente. A reintegração é o reingresso do servidor público decorrente da decisão judicial passada em julgado com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Então, primeira informação. Gente, fala que a reintegração decorre de decisão judicial, mas também decorre de decisão administrativa, viu? Vamos considerar. O servidor, ele foi demitido e, posteriormente, ele entra com processo administrativo questionando a sua demissão, que foi ilegal. Então, a própria administração pública, exercendo a sua autotutela, o que ela pode fazer e deve fazer? Anular a demissão, tá vendo? Então, a reintegração pode ocorrer, sim, né, em razão da anulação pela própria administração pública ou então pelo Poder Judiciário. E aqui o artigo 30 fala do ressarcimento, né, gente? Ou seja, vamos considerar que o funcionário tenha sido demitido em 2010. E agora ele tenha sido reintegrado. Então ele vai receber a remuneração de todo esse período que ele ficou fora da administração pública. Por que isso, gente? O ato foi ilegal, a sua demissão foi ilegal. Se ele tivesse trabalhando, ele tinha recebido toda a sua remuneração. Só que quem não deixou ele trabalhar foi a administração pública e de maneira irregular, de maneira ilegal, tá vendo? Então, por isso que o reintegrado, ele é indenizado durante todo esse período que ele ficou fora da administração. Agora, gente, a reintegração será feita no cargo anterior ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo resultante. Então, se houver uma transformação do cargo ao qual o reintegrado ocupava, ele vai ocupar o cargo resultante dessa transformação. Gente, se o cargo estiver preenchido, se o cargo estiver, no caso, ocupado, o seu ocupante será exonerado. Ou se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito à indenização. Então vamos aqui, gente. A recondução exige estabilidade. Então nós temos que interpretar dessa forma, se o cargo estiver preenchido, lembra do azarado, o seu ocupante será exonerado. Olha aqui, a exoneração ocorre se o agente público ele não for estável. Tá vendo? Então, se ele não for estável, aí tudo bem, a lei diz que ele será exonerado. Ou se ocupava outro cargo, tem que ser estável, não é isso? A estes será reconduzido sem direito à indenização. Então, nós temos que complementar o parágrafo 1º, viu? Se o cargo estiver sido extinto, então não tem cargo mais, A reintegração se fará em cargo equivalente.
respeitada a habilitação profissional, ou não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia. Então aqui a lei diz assim, ó, se o cargo tiver sido extinto, ele poderá ser aproveitado então em outro cargo. Ótimo. Agora, gente, se não houver cargo para o reconduzido, não é isso? Ou para o reintegrado ocupar, aí o reintegrado ele ficará em disponibilidade, viu? Então aqui vale para o reintegrado e não para o reconduzido. Então vamos considerar. O reintegrado ele chega, né, a sua demissão é anulada, só que quando ele chega o cargo dele foi extinto. Aí, o que vai acontecer? Não tem cargo para ele ocupar mais. Ele pode ser aproveitado em outro cargo, isso daí diretamente, ou ele pode ficar em disponibilidade na casa dele sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao tempo de contribuição, tá bom? Ótimo! Gente, vou passando então. Vamos falar agora sobre a reversão. Olha aqui. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou de ofício. Gente, eu vou voltar aqui um pouquinho na reintegração só para fazer uma anotação, tá bom? Então, olha aqui, reintegração é o retorno, para você lembrar na sua prova, o retorno do funcionário demitido ilegalmente. Ok? Agora vamos para reversão. Aí sim, olha aqui. Reversão é o retorno do aposentado. É isso que você vai lembrar em sua prova. Então, olha aqui, gente. Reversão é o retorno do aposentado. Então, vejam só. Olha o V aqui. Você vai lembrar, então, que é o vovô voltou. Ou seja, né? O vovô, aquele que estava aposentado, ele volta a trabalhar. Olha o que eu não faço para você lembrar disso na sua prova, hein, gente? Então, reversão, o vovô voltou. Vamos aqui, ó. Então, é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou de ofício. Gente, a reversão ex officio será feita quando insubsistentes as razões que determinaram a sua aposentadoria por invalidez. Então, vejam só, gente. O funcionário, ele foi aposentado. Vamos pensar, né? Ele foi aposentado por problema de invalidez. Posteriormente, esse aposentado, ele passa por uma junta médica oficial e essa junta médica confirma a insubsistência daquela doença, ou seja, ele está curado, não tem aquela doença mais. O que vai acontecer, então? Ele será, né, revertido, ou seja, ele vai poder voltar ao seu antigo cargo. Gente, a reversão só poderá efetivar-se quando, olha aqui, em inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o exercício do cargo. Então, o servidor, para ocorrer a sua reversão, ele tem que passar por uma inspeção médica oficial. Agora, será tornada sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. Vejam só, gente, o funcionário ele tem 30 dias para entrar em exercício. A partir do momento que for publicado o ato de reversão e o funcionário não entrar em exercício, não aparecer para trabalhar no prazo estabelecido pela lei, que é o prazo de 30 dias, o que vai acontecer, gente? Será cassada a sua aposentadoria. Ou seja, ele para de receber ali o valor de sua aposentadoria e ainda rompe o vínculo de maneira definitiva com a administração pública, tá bom? Então lembre disso na sua prova, hein? O servidor, né, que for revertido e ele não aparecer para trabalhar
no prazo estabelecido em lei, ele terá sua aposentadoria cassada. E lembrando que a cassação equivale à demissão, viu, gente? Nós vamos trabalhar isso depois. A cassação rompe o vínculo com a administração pública. Agora, vejam só. A reversão far-se-á no mesmo cargo, tá bom? Agora, em casos especiais, a juízo do governador, poderá o aposentado reverter em outro cargo, de igual padrão de vencimentos, respeitada a habilitação profissional. Por quê? Gente, pode ser que o cargo do reintegrado, do revertido, tenha sido extinto, ou seja, não tem cargo para ele ocupar lá naquele momento. Pode ser que o governador, então, autorize o revertido ocupar um outro cargo público. Mas o normal é ele voltar para o seu antigo cargo, viu? Essa que é a regra. Vamos lá, gente, falar agora sobre o aproveitamento. Vamos aqui entender primeiramente a disponibilidade para depois falar sobre o aproveitamento. Gente, o funcionário está trabalhando normalmente e o cargo dele foi extinto, tá bom? O que vai acontecer então com o funcionário? Lembrem sua prova, gente. Se ele não for estável no serviço público, ou seja, se ele não tiver ali 3 anos de exercício em seu cargo, ele será exonerado de ofício, ok? Agora, se ele for estável, já tiver ali 3 anos ou mais de exercício, aí ele ficará em disponibilidade. O que significa isso? Ele fica na casa dele, sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao tempo de contribuição. Só que pode ser que um dia, né, o Estado de São Paulo esteja precisando de servidor. Aí o que o Estado faz então? Determina ali o aproveitamento do funcionário, ou seja, aquele que estava em disponibilidade, ele volta a trabalhar. Quando ele voltar a trabalhar, ele vai receber normalmente a sua remuneração, né, gente? Ela toda. Quando ele está em disponibilidade, ele vai receber apenas proporcionalmente ao tempo de contribuição. Vamos aqui então, gente. Artigo 37 diz assim, ó, aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. A coincidência, ó, lá na Constituição Federal, esse tema também está no artigo 37, mas lá no parágrafo 3º. Olha o que a CF diz sobre o aproveitamento, ó. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor, olha o detalhe, gente, estável, ficará em disponibilidade. É aquilo que eu falei, se não for estável, vai ser exonerado. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento, tá vendo? Em outro cargo. Gente, aqui, né, diz, artigo 38, né, que seria, né, é obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade. Vamos aqui. Obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade ocorrerá em vaga existente ou que se verificarem nos quadros do funcionalismo. Vamos aqui, gente, vamos entender isso, ó. A partir do momento que o funcionário estiver em disponibilidade, surgindo algum cargo vago, o que a lei diz? Que obrigatoriamente esse funcionário que estava em disponibilidade, ele tem que ser aproveitado. E isso justifica assim, vamos imaginar, gente, se surge um cargo novo, aí a administração pública nomeia, vamos considerar, um novo funcionário. E aí tem que pagar esse funcionário, não tem? E ainda, se continuar com aquele que está em disponibilidade, vai ter que pagar também esse que está em disponibilidade, não vai? Será que justifica a administração nomear um novo funcionário e ainda ter que pagar um outro? É lógico que não, vai ter que pagar 2 funcionários, né, para exercer a mesma atividade. Então vejam só, o que a lei diz? Que é obrigatoriamente a administração pública deve aproveitar o funcionário que estiver em disponibilidade no momento ali que surgir qualquer vaga, tá bom? Leve isso para sua prova. Gente, o aproveitamento dar-se-á tanto quanto possível
encargo de natureza e padrão de vencimentos correspondentes ao que ocupava, não podendo ser feita em cargo de padrão superior. Então não pode, né, gente, aproveitar o funcionário em um cargo ali superior ao qual ele ocupava. Isso não. Será tornado sem efeito o aproveitamento, e olha o detalhe, cassada a disponibilidade do funcionário que, aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. É aquela mesma questão que nós trabalhamos lá na reversão. A partir do momento da publicação do ato de, que o servidor foi aproveitado, ele tem 30 dias para voltar a trabalhar. Se nesse prazo de 30 dias, que é o prazo legal, o funcionário não voltar a ocupar o seu cargo, aí será então cassada a disponibilidade. O que significa isso? Ele não estava em disponibilidade, então para de receber aquele valor e detalhe, rompe o vínculo com a administração pública. A cassação de disponibilidade equivale à demissão, tá bom? Gente, parágrafo 6º. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o funcionário em disponibilidade que for julgado incapaz para o serviço público em expensão médica. Então aqui presume-se que o funcionário que estiver em disponibilidade, antes dele ocupar o novo cargo, ele vai ter que passar por expensão médica. Se por acaso não tiver como ele trabalhar, vamos considerar que ele contraiu uma doença naquele momento, que ele estava em disponibilidade, algum acidente, alguma coisa, aí ele será aposentado, tá bom? Aí a gente aposenta o servidor. Gente, readaptação. Olha aqui. Você vai lembrar em sua prova que readaptação tem relação com limitação. Limitação física ou mental do funcionário. Gente, a readaptação, né, ocorre sim dentro da administração pública, até de maneira frequente. Na atividade magistério, ocorre sim com uma frequência isso daqui. Vejam só, o professor estava em sala de aula e ele teve problema nas cordas vocais. Não tem como ele lecionar mais, não tem mais, o tom de voz não pode ser elevado, está com problema. Agora vejam só, será que um funcionário que está com problema ali vocal, será que ele vai ser aposentado? Com certeza não, né, gente? Dá para ele praticar outras atividades que não precisa ali da voz. Então vamos imaginar que esse funcionário professor agora vai trabalhar na biblioteca, vai trabalhar na parte administrativa, vai ser apoio pedagógico, ou seja, tá vendo? Por uma limitação físico-mental, que aconteceu, essa limitação leva o funcionário a ocupar um novo cargo público compatível com as limitações sofridas. Então vamos aqui, gente. Readaptação é a investidura em cargo, olha aqui, mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de expensão médica. Gente, a readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração e será feita mediante transferência. Então vejam só, gente, não pode o readaptado ocupar um cargo superior ao que ele já ocupava, com uma remuneração inclusive superior. A readaptação deve acontecer no mesmo cargo, tá vendo? Com a mesma remuneração. Só vai mudar, no caso, a atribuição do cargo. Apenas isso daí. Gente, próximo tópico, vamos falar sobre remoção do servidor. Vejam só, a remoção que se processará a pedido do funcionário ou ex officio só poderá ser feita. Gente, vamos entender isso daqui, ó. Remoção é um instituto muito utilizado dentro da administração pública para reorganizar a lotação dos servidores. Vamos considerar,
Você trabalha em um determinado órgão, determinado setor, e lá nesse setor, gente, está sobrando funcionários, tem vários funcionários lá. Em outro bairro, está faltando funcionários em uma determinada seção. O que a administração pode fazer? Pegar alguns servidores que estão lá como excedentes e removê-los para esse outro local que está realmente faltando servidores. Pode ocorrer tanto de ofício como a pedido, ou seja, por determinação da administração, ou então o funcionário ele pode pedir, solicitar a remoção para uma outra localidade. Aí vamos lá então ver o que a lei fala sobre isso, gente. Olha aqui, então, só poderá ser feita de uma para outra repartição da mesma secretaria, viu, gente? De um para outro órgão da mesma repartição. Então não tem como você ser removido, por exemplo, entre os poderes, né? Não há como. A remoção ela é interna, vai ocorrer dentro do Poder Judiciário ou mesmo dentro do Poder Legislativo ou Executivo. Gente, a remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. A remoção por permuta, olha que interessante, então a lei autoriza, será processada a requerimento de ambos os interessados, com anuência dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste capítulo. Então, pode ocorrer sim a remoção por permuta. É muito comum isso daí também dentro da administração pública, viu, gente? Então, vamos supor, você trabalha em determinado bairro e você tem interesse de trabalhar agora em outro bairro. E acontece, né, com um colega basicamente a mesma coisa. Só que ele está em um bairro e agora quer ir lá para o seu bairro, tá vendo? Ali para ficar próximo, talvez, à sua residência. Então vocês podem permutar. Só que a permuta, gente, é um ato discricionário da administração. Ela vai avaliar e vai autorizar ou não a permuta. Gente, vamos parar por aqui, porque no próximo bloco, nós vamos trabalhar os requisitos exigidos para o funcionário ocupar o cargo público e nós vamos estender um pouquinho sobre esse assunto, viu? Eu já estou quase esgotando o meu tempo. E você também, você vai dar uma paradinha agora, não é isso? Já trabalhamos aí 2 vídeos, já foi quase 1 hora, né, de aula. Dê uma levantada, tome uma aguinha, descanse um pouquinho, uns 10 minutos e volte que eu estou te esperando, viu? Continue assim, dedicado como você está. Gente, toda semana eu recebo e-mail de aluno que foi aprovado em concurso público e já está trabalhando, viu? E eu quero receber o seu também, tá bom? E isso vai acontecer sim. É só você continuar com foco, determinado como você está, viu? Então arrume um tempinho para estudar. Se por acaso você não entendeu, né, o que eu falei aqui, você pode mandar uma questão, né, uma pergunta no fórum de dúvidas que eu te respondo com o maior prazer, viu? Gente, não é fácil ser aprovado em concurso público, até porque tem muito mais candidatos do que vagas disponíveis, não é isso? Mas eu posso te falar uma coisa, viu? O caminho é difícil, mas ele é muito gratificante. A gente tendo estabilidade, né, tendo ali uma tranquilidade enquanto servidor público, isso não tem preço, viu? Atualmente eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Sou concurseiro como você, não temos diferença alguma. A diferença, gente, é que eu já estudo para concurso há 17 anos. Tem 17 anos que eu estou envolvido nessa atividade de concurso público, viu? Mas eu sei qual que é a dificuldade, né? Como também é gratificante posteriormente a nossa aprovação, viu? Sucesso! Até o próximo bloco. Vamos lá!